Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, marcar o início da nossa reunião, aproveitando a presença dos espíritos amigos, preparar esse ambiente para que pudéssemos usufruir as vibrações, as bênçãos para o nosso dia a dia, fortalecendo nossas crenças, nossas convicções, nosso desejo de progredirmos, enfrentarmos o mundo como ele é, com todas as suas dificuldades, suas asperezas, mas imbuídos do sentimento cristão, das energias necessárias para que prevaleça o nosso desejo de aprendizado, de crescimento, tornarmos-nos criaturas cada vez melhores. Que os espíritos amigos nos abençoem nesses momentos e permaneçam conosco. Que assim seja. Bom, vamos lá. Estamos num grupo seleto. O espírita tem a grande vantagem, né, de quando você vai falar com um auditório pequeno, você fazer, mas está cheio de espírito desencarnado, né? Que eu, graças a Deus, não vejo. Porque ver espírito não é uma boa, não. A gente está estudando o capítulo, agora, o Vinha de Luz, capítulo 67, Adiante de Vós. É uma página que fala sobre fé, sobre o Cristo, sobre, vamos dizer assim, a esperança de que ele foi à nossa frente. Daí eu cheguei até a pensar que tivesse um erro gráfico. Eu falei, adiante de vós. Eu falei, não seria diante de vós, né? Adiante, não. Adiante é no sentido de estar adiantado. Então, a lição fala, né? Se a gente ficar preocupado, desesperado, cheio de problemas, tem que lembrar que o Cristo foi à nossa frente, abrindo o caminho, abrindo o espaço, né? Para que a gente pudesse trilhar um caminho mais suave. Eu tenho procurado em todos os... Não está saindo lá? Eu tenho procurado, em todas as oportunidades que eu tenho, de falar de religião, de espiritismo, principalmente, até porque eu não vou falar de outra religião que eu não sei nada, né? Sobre o dia a dia, sobre a prática, sobre a nossa realidade. E eu me espelho muito em mim, na minha realidade, porque eu vejo, eu sinto as dificuldades que eu tenho como ser humano, e eu, vamos dizer assim, que tive o privilégio / responsabilidade de nascer numa família espírita extremamente atuante e tudo, mas a gente acaba vendo muita coisa que coloca, às vezes, um peso muito grande sobre os nossos ombros. Isso faz com que a gente, vamos dizer assim, dá uma anestesiada. É aquela coisa da raposa e das uvas. Ela está verde, então não é para mim. E nós temos essa, vamos dizer assim, não é o hábito, mas é uma defesa do ser humano. Porque senão, a gente vai ficar, e é um grande esse efeito colateral negativo da religião, essa coisa da culpa. De ficar achando que é imperfeito, que está errando, que está pecando, que não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, porque Deus está vendo, porque não sei o quê. A gente estava comentando agora sobre o Nosso Lar, né? O filme, Nosso Lar 3, vai. Então, o Nelson estava mostrando lá os bastidores, tal, do umbral. Então, essa coisa que, o espírito não tem céu, não tem inferno, tal, mas aí tem umbral. Umbral é uma ameaça. Umbral é uma... E está lá no livro, né? E, vamos dizer assim, cinematograficamente falando, é importante que tenha, que mostre, mas isso tem um efeito paralelo perverso. Eu mesmo, por muito tempo, ficava imaginando, né? Puxa vida, André Luiz, porque o André Luiz chega para nós como aquela figura evoluída, um espírito evoluído e tal. O André Luiz ficou 8 anos chafurdando na lama daquele umbral, né? Se lascando todo. Imagina eu, né? Com as imperfeições que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, quantos anos que eu vou amargar nesse umbral. E é importante que a gente
vamos dizer assim, coloque no coração que a desencarnação, e isso tem uma decorrência ruim, porque nós já temos um medo natural de morrer. E quando você vê esse tipo de coisa, quando você coloca na cabeça essa coisa assim do julgamento, por que a gente se preocupa em fazer prece? Morre o cidadão. Não, vamos fazer prece por ele, vamos orar. O Divaldo desencarnou, o Chico desencarnou, vamos fazer prece. Meu Deus do céu, se um homem desse precisar de prece para se encontrar lá no plano espiritual, para ser bem recebido, tudo, nós estamos lascados. Nós vamos precisar do quê? Nós, para ser atendido, ser socorrido, ser amparado. Então, é um sentimento, um conhecimento que a gente precisa desenvolver, sem levar para o outro lado, vale tudo, mas que a desencarnação e o plano espiritual não é uma instância de castigo, não é uma instância de julgamento. O umbral não é o inferno espírita, não é um paralelo do inferno espírita, o umbral. O católico acredita no inferno, o espírita acredita no umbral, que é um lugar que a gente paga. A gente não paga absolutamente nada, ninguém paga nada, não tem julgamento, não tem. O que tem são consequências. E o nosso estado de espírito ao desencarnar é fundamental para o deslocamento, digamos assim, a nossa recepção, como a gente vai estar no plano espiritual. E é o caso do André Luiz, que era vamos dizer assim, não era ateu, mas era um cara muito materialista, egoísta, tal, um pouco assim arrogante como médico. Tem mais dificuldade, falta aquela humildade de fazer uma oração mesmo. Ele foi orar depois de muito sofrimento, tudo. Então, não é porque ele foi condenado a 8 anos de umbral, pelos crimes que cometeu, ou pelos pecados que cometeu, não. Por mais perversa que a pessoa seja, não tem necessidade nenhuma de ir para o umbral sofrer. Então nós temos a literatura, ela traz às vezes alguns exemplos, mas são exemplos assim pedagógicos para a gente estudar, entender o que acontece, o que pode acontecer, as possibilidades que existem, mas não é uma regra para todo mundo. Eu estava conversando com meu irmão essa semana, e ele estava contando um exemplo de um médico argentino que desenvolveu uma técnica chamada bypass. O bypass é uma expressão em inglês que é uma espécie de um contorno, né? Deu um bypass no fulano, quer dizer, você contornou, deixou o fulano de lado, foi falar com o chefe dele, dar um bypass é contornar uma situação, uma pessoa, sei lá. E ele desenvolveu a técnica do bypass no coração. Então, com uma artéria obstruída, e ele desenvolveu lá o tal do bypass eu não sei se a ponte de safena ou alguma coisa semelhante, mas é algo do tipo, com uma artéria da perna tal, desenvolveu e salvou milhares de vidas, porque é uma prática, é uma cirurgia altamente difundida, que salva um monte de gente. Está aqui um exemplar, né, que já tem safena, tudo. E esse cidadão viveu depois, tentando divulgar a técnica dele, voltou para a Argentina, porque estava nos Estados Unidos, super conceituado, considerado, tal. Voltou para a Argentina para trabalhar justamente com as pessoas, para fazer aquela medicina mais próxima das pessoas, e endividou-se, ficou pobre, assim, desprestigiado, socialmente abandonado, suicidou-se. E eu estava comentando com meu irmão, eu não tenho a menor dúvida que o suicídio é irrelevante diante da vida dessa criatura. Então, às vezes a gente fica lendo suicídio, aí livros, né, Memórias do Suicida, O Vale dos Suicidas, eu falei, meu Deus do céu, né? Quer dizer, tudo que essa pessoa fez, será que vai para o Vale dos Suicidas? Vai? Quem sou eu para dizer, para julgar, para adivinhar? Mas eu não consigo ver justiça aí, porque é um gesto. Quem já teve próximo a si alguém que se suicidou, sabe que não é uma coisa de maldade, de ruindade, de atrocidade planejada. É um gesto louco, é um gesto desesperado, onde a pessoa não quer necessariamente se matar, ela quer matar aquele problema
ela quer matar aquela situação. Ele quer fugir daquela dor, ele quer resolver aquele problema e por falta de apoio, por falta de compreensão. Agora, qual é a pena para o suicida? Não tem pena nenhuma, mas tem uma consequência, ele tinha uma vida. Então o cara tinha lá um planejamento do plano espiritual, do karma, da vida dele, em função do passado, de viver 70, 80, 90 anos. Um cara com 40 pôr a bala na cabeça, ele tem aí um déficit. Olha, você está devendo isso aí para a vida, para você mesmo. Você está devendo para você, não é para Deus. Ah, papai do céu ficou triste, Deus não quer, Deus castiga. Não. Você tem essa dívida para com você. Você interrompeu a sua oportunidade. Agora, num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, mas vamos ver a vida de uma criatura dessa. Quantas pessoas salvas, quantas pessoas ajudadas, quantas pessoas encaminhadas por um gesto, uma pesquisa, uma dedicação de uma vida. Então, a gente precisa desmistificar. Por que eu estou dando essa volta toda? Estou dizendo, porque nessa lição, tem aqui no finalzinho, e eu vou ler para vocês, porque aqui fala do nosso papel, vamos dizer assim, de seguir o Cristo, o nosso papel de cristãos, de espíritas, de fazer o melhor, de buscar o nosso progresso e tal, de evoluir. E aí vem, ó, de certo não seremos quinhoados por facilidades, quer dizer, não vamos receber facilidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Ide confiantes e otimistas às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. Então, às vezes, a gente lê essas coisas, fica, meu Deus do céu, a vida tem que ser assim, uma coisa dilacerante, tem que ser uma coisa de... Não esperem delícias, não esperem coisa boa, então esperem sofrimento, esperem dor, esperem dificuldade. Não necessariamente. Isso aqui tem um olhar, uma função pedagógica. Pedagógica, não é para assustar ninguém. Nós precisamos botar na cabeça que nós temos um papel a cumprir. E pode ser suave, pode ser tranquilo, pode ser... Não é um paraíso, a gente não veio aqui só para se divertir. Né? Nós não viemos aqui... O plano espiritual não é uma colônia de férias. O plano material não é uma colônia de férias. Mas também não é um lugar só de sofrimento. A gente precisa sofrer. Isso faz com que muitas pessoas, por exemplo, se autoflagelem. Porque quantas culturas por aí a gente vê de pessoas que procuram se flagelar, eu vou evoluir mais rápido. Pega na Semana Santa, tem algumas sociedades aí que o pessoal se mutila, até imitando o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz, aquela coisa toda, é chicotada, é cruz. Tem gente que se crucifica mesmo, literalmente, com prego e tudo, achando que dessa forma vai chegar mais perto, vai chegar mais rápido. E não é o objetivo. A gente pode perfeitamente ter uma vida em paz, tranquila. Agora, é fundamental que a gente trabalhe, que a gente se esforce, porque tudo que nós vamos construir aqui tem que passar por esforço. E é importante isso, em função do momento que nós estamos vivendo. Vocês devem estar, vamos dizer assim, todo mundo tem acesso à rede social. Nós estamos tendo uma incidência muito grande de, entre aspas, espíritas com rede social, divulgando certas coisas e com uma fluidez, uma fala bonita, intelectual, tal, e colocando uns conceitos extremamente temerários no meu ponto de vista. Uma delas é um cidadão falando que, olha, espiritismo não é religião. O espiritismo não é religião, o espiritismo é... Religião reprime, religião limita, religião ameaça, o espiritismo... As pessoas, inclusive, religião é desnecessário. Vai ser um dia. Vai ser. Há muitos anos, eu já tenho o direito de falar há muitos anos, eu vi numa palestra do meu pai, mas
deve ter 50 anos, pelo menos. Ele falou, e na época me chamou a atenção e eu uso isso até hoje. Religião é uma muleta. É uma muleta. Enquanto você não sabe andar com as próprias pernas, você usa essa muleta. Vai chegar uma hora que você não precisa mais dela. Você anda sozinho. Mas na atual situação que nós estamos, é fundamental. A religião impõe limites. Ela não impõe limites, mas ela te dá limites. Ela te mostra limites. Então, essa religião, entre aspas, estão querendo divulgar agora, não. Pode tudo. O Espiritismo é uma religião que é o livre-arbítrio. Então, acentuar essa coisa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma realidade? É verdade. Mas não é uma licença para tudo. Não, faz qualquer coisa, faz o que quiser. Então, tem aí um movimento muito equivocado, sob o meu ponto de vista, com um viés ideológico forte, mostrando esse tipo de coisa. Não é religião, tem o livre-arbítrio. Precisamos começar a rever algumas coisas. Então, rever Kardec. Veja bem, já passaram 100 e não sei quantos anos, tem que rever. Aí eu estava lembrando um episódio, nós que já temos cabelo branco, os que têm cabelo, né? Os que têm cabelo. Tinha, há um certo tempo, um programa na televisão do Chico Anísio chamado Chico City. E Chico City era uma cidade fictícia, né? E o Chico Anísio era o prefeito, e tem lá um personagem que era o prefeito de Chico City. E mostra o Chico Anísio discutindo com um assessor dele lá, o prefeito, e eles estão discutindo porque estão querendo invadir os Estados Unidos. Né? E aí falando de como que seria para invadir os Estados Unidos e tal. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, até isso veiculou nas redes sociais, assim, meio colocando o Chico Anísio como um visionário. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, essa briguinha com os Estados Unidos, o Chico Anísio já queria fazer isso há uns 50 anos, aí mais ou menos, um pouco, eu estou com 66, dizer assim, entre 40 e 50 anos. Aí me veio a seguinte reflexão. O Chico Anísio foi capaz de enxergar 50 anos na frente. Kardec não. Kardec está superado. Kardec tem que ser revisto. Olha o sofisma, a maldade dessas pessoas. E gente inteligente, gente de universidade. Não, temos que rever alguns conceitos, tem que rever algumas coisas. A obra não é de Kardec. Kardec pode estar superado. Aliás, Kardec, eu falo isso, parece loucura. Kardec não existiu. Procurem a certidão de nascimento de Kardec. Vai procurar. Onde é que está enterrado Kardec? Que maternidade nasceu Kardec? Onde Kardec estudou? Kardec não existe. Kardec é um nome que o professor Hipólito Leon Denis Arrivai usou para que não confundisse a codificação com a vida dele, com a vida de pedagogo, com a vida de um cientista social. Então ele pegou um nome aqui, que não tinha referência nenhuma, é um pseudônimo, né? E a partir daí veio a obra. E então ele colocou o Kardec, mas não é o autor. Não é o autor. Então, a questão não é analisar Kardec. Tá bom, Kardec não é o autor. Quem que é? Bom, os espíritos. Que espíritos? Os espíritos condutores dos destinos da Terra. Os espíritos evoluídos. Há informações assim, incríveis de que o gerenciamento maior, a distância e tal, é do próprio Cristo. Será que esse pessoal não conseguia enxergar 200 anos na frente? Todo esse trabalho, esses espíritos todos não conseguiam enxergar 200 anos na frente? Passou 170 anos, aí tem que rever? Então, absolutamente. O Evangelho já tem 2000 anos e não tem nada para ser revisto ali. O que tem que ser revisto é a nossa postura, a nossa conduta em relação a isso, não o Evangelho, não o Espiritismo. Então, isso quer dizer o quê? Então, vamos voltar para a questão do castigo, do sofrimento, da dor? Não. Mas também não é do tudo pode, porque o pano de fundo que está por aí é de comportamento.
é de comportamento. E a gente sabe que o processo de evolução não é espiritual. Qualquer processo de evolução requer esforço. Requer esforço. O Evangelho, no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, ele fala do bom espírita, dá a descrição do homem de bem, só coisa boa, coisa maravilhosa, bons pensamentos, boas ações, retribui o mal com o bem e tal. É uma coisa assim meio que utópica, mas depois ele fala do bom espírita. Quem que é o bom espírita? É aquele que luta contra as suas más inclinações. Então a vida é uma luta contra as más inclinações. Aliás, a vida deve ser uma luta contra as más inclinações, porque nós temos más inclinações. Se deixar, se a gente não se esforçar, hoje, por exemplo, frio, garoa, estão fazendo o que aqui? A gente teve que lutar. Não vou dizer que foi uma luta muito, muito grande, mas a gente teve que lutar contra a vontade de ficar em casa, tomar uma sopinha, um chazinho, ficar vendo televisão. É uma opção que nós fizemos, uma opção racional. Não vou ficar em casa vendo televisão, de pantufa. Não, vou lá no centro espírita ouvir o Edinho falar. Né? Não sei se fizeram uma boa escolha, mas foi uma luta. Toda opção tem você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Todo dia nós somos bombardeados por apelos. Todos os dias, de todas as ordens. Pegando a gente pelo egoísmo, pela vaidade, pela ambição, pela maledicência, pelo erotismo, por um monte de coisa que é da nossa natureza. Não é uma coisa satânica, nada disso. É da nossa natureza. E se a gente fala, não, tudo pode, fica tranquilo, é livre-arbítrio, você escolhe. Não. Não, a gente precisa se conter, corrigir, se esforçar. Não é já tomar cuidado com o extremo da culpa, né, porque aí esses críticos pegam, né, que a religião só serve para causar culpa nas pessoas. Não, o espiritismo não. Ninguém é acusado de nada, ninguém é ameaçado de nada. Então não é para pôr culpa, né? Mas é para a gente ter uma responsabilidade e ter um horizonte. E saber que esse horizonte vai ser alcançado com algum esforço, com algum sacrifício. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Que coisas? Essas coisas todas que nós gostaríamos de colecionar. Essas coisas todas que nós gostaríamos de abraçar e satisfazer o corpo, porque isso não satisfaz o espírito. São coisas que estão relativas ao corpo. Poder, sexo, dinheiro, tudo isso aí é do corpo. Tudo isso aí é satisfação do corpo. E o espírito se satisfaz como? O espírito se satisfaz com sentimento. É a estesia, né? É o sentimento. Então nós precisamos enobrecer o sentimento, para que a gente perceba que o que vale a pena é isso. É que nem música clássica e funk. O pobre não gosta de música clássica, não adianta se levar. Não é que nunca viu, não ouviu, não tem a menor ideia do que seja. Aí escuta aquela coisa calma, tudo. Repele, não gosta. Gosta do que de funk, por quê? O funk mexe com o corpo. Para quem já passou perto, eu já passei, até profissionalmente, mas por ser pai de ex-adolescentes, quem já passou perto de um paredão de funk, mexe até com a unha. É um negócio assim que você treme. Então mexe com o corpo. Com o corpo. E aí entra as danças, entra um monte de coisa e tal. A música clássica mexe com a alma. Agora requer o quê? Estudo, empenho, orientação. E poderia perfeitamente ser dado, entre aspas, ao pobre. A gente vê aí a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, aquela garotadinha simples, tudo, tocando, estudando música, virando músicos profissionais, maestros, porque foram educados. E é o que nós precisamos fazer. Buscar a educação espiritual. Porque a gente tem aquela ideia, eu tive isso por muito tempo, de que é chato. Ou é a filosofia do Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Então por que ele gosta das coisas ilegais, imorais ou que engordam? É o corpo. É o corpo.
Agora, se você aprender a gostar do bem, da paz, da oração, da caridade, do amor, vai gostar também e vai se dar bem, vai ser feliz. Já há estudos científicos mostrando que os lugarzinhos do cérebro que são excitados até por relações conjugais aí, emocionais, são os mesmos de ações de benemerência, ações de filantropia, ações de caridade. Nós vamos uma hora encontrar prazer nisso, razão nisso. A felicidade vai estar nisso. Hoje é um sacrifício. A felicidade está num restaurante, a felicidade está na viagem, a felicidade está no sexo, a felicidade está num carro zero, a felicidade está numa casa de luxo, a felicidade está nessas coisas. Está no poder, está no dinheiro. Nós vamos devagarinho percebendo que o que está ali é euforia. Não tem nada de felicidade, tem euforia. Porque todas essas coisas dão preocupação, dão ressaca, dão sérias consequências. E a felicidade não tem consequência. Felicidade não dá consequência ruim. Felicidade é uma coisa permanente, é uma coisa constante. Então, nós estamos vivendo, eu até peguei esse livro aqui do Leon Denis, porque esse livro é de 1890. Não esse aqui é uma edição mais recente, né? Não resistiria tanto tempo assim. 1890. E tem um capítulo aqui, capítulo 8, a crise moral. 1890. 135 anos. 135 anos. Se a obra da civilização nos aparece sob aspectos magníficos, ela também, como todas as coisas humanas, tem sombras escondidas. Então é isso. A civilização. Eu estava vendo hoje uma propaganda de uma televisão que liga por gestos. Então, como é que foi o apelo da propaganda? O cara está com a criança no colo, assistindo. Não, tem água aqui, tem água aqui. Tem. O cara está com a criança no colo, aí vai mudar de canal. Pega aqui, Cláudio. Está tudo ao alcance das mãos. Está com a criança no colo e o controle remoto está em cima da mesa. Aí ele faz assim, aquele gesto, menção de quem quer pegar o controle remoto, mas ele está longe. Aí mostra, essa televisão, aí ele faz um gesto com a televisão e aí começa, vira de canal. Então, onde nós estamos chegando? Qual é o resultado disso? Colesterol, glicemia, artrite. Antes era o controle remoto. A maioria de nós, metade aqui de nós, levantava para mudar 5 canais, né? Levantava para mudar 5 canais. Fala isso para um filho da gente. Eu falo para meus filhos. Eu tinha 5 canais, você tem que levantar para ir lá rodar o bagulho lá. Não, inventaram o controle remoto. Então, o carro automático, a direção hidráulica, o vidro elétrico, tudo isso. E aí o que está acontecendo? Estamos gastando dinheiro com o quê? Com academia, porque você tem que dar um jeito no sedentarismo. Não faz mais nada. Aí vem a televisão. Não, já o controle remoto já é muito esforço. O controle remoto já tem que levantar e pegar. Nossa, imagina isso, levantar e pegar o controle remoto. Não, faz assim com a televisão. E onde é que vai? O que vai acontecer? Vamos ter consequência. Vamos ter consequência. A gente viveu. É coisa da evolução. Trouxe coisa boa? O carro, não é. Aí também nem tanto, né? Nem tanto, né? Pegar o carro na manivela, Empurrar, quem nunca empurrou, né? Um Gordini velho, um VKV. Olha, esse pessoal que vive muito, pode olhar, vê se tem algum executivo de multinacional, vê, procura. Vai achar sempre no interior, naquelas quebradinhas, aqueles velhinhos, assim, lá.
135 anos. Por quê? Porque ele levantava cedo, dava milho para as galinhas, ia colher não sei o quê, ia cuidar do gado, cuidar da plantação, fazer uma obrinha. Aí, agora, o que está acontecendo com a gente? Então, a civilização tem lá o lado bom dela, mas tem também sombras escondidas. Né? Sem dúvida, ela melhorou, numa certa medida, as condições de existência. É verdade. Mas multiplicou as necessidades de tanto satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favorecendo tanto o sensualismo que aumenta a depravação. E é verdade. O amor ao prazer, ao luxo, às riquezas, tornou-se cada vez mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a qualquer preço. Isso tem 135 anos. Isso tem 135 anos. Já era um pouco de realidade, mas uma projeção do que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente pega o nosso obsessor de bolso, que todo mundo tem, né? Todo mundo carrega o seu obsessor no bolso, na bolsa. O que vem aqui? Vem 10 coisas boas, vem 100 bobagens. Pornografia, consumismo. E o bicho, a tal da inteligência, o algoritmo, essas coisas, um dia você clicou em qualquer coisa que seja, você passa o resto da vida recebendo imagens daquilo ali. Ódio, inveja. Tudo. Agora essa divisão que o Brasil vive de política, é um negócio assustador. Ninguém quer mais saber um lado quer destruir o outro e que destrua o Brasil junto. Espera aí, ninguém quer construir mais nada. Então, veio coisa boa? Veio. Mas veio coisa danada também. E a gente precisa abrir os olhos. E a religião é importante, sim. Muito importante. O Espiritismo é uma religião, sim. Ele nos dá parâmetro. Não é para nos dar culpa, para ficar ameaçando. Porque a gente vive usando, vai para um umbral, você vai para um umbral. Não vai para um umbral, não se preocupa com isso. Viva em paz, viva bem. Nós vamos assumir as consequências. O lugar de pagar, entre aspas, é aqui. Onde a gente conserta, onde a gente recupera, onde a gente apara as arestas, é aqui na Terra. Plano espiritual não. Plano espiritual não é um tribunal. Nós vamos para o plano espiritual. Se estivermos numa situação tranquila, de paz, desencarnar em paz, tem que desencarnar sossegado, né? Que nem aquele cidadão que falou, eu quero desencarnar tranquilo, dormindo que nem meu pai. E não como os 35 passageiros do ônibus que ele dirigia, né? Ninguém entendeu, né? Pode dar risada, viu? Centro Espírita pode dar risada. Vê que essa placa é meio esquisita, né? O silêncio é uma prece. Essa placa é meio... A outra é boa, o amor vence o ódio. Mas o silêncio é uma prece. E é o que muita gente tem falado, o Espiritismo está perdendo os adeptos, porque é muito sisudo. Aí não tem mais jovem no Espiritismo, porque é muito... ninguém fala nada, não sorri, não pode. Aí o jovem não gosta disso, né? Então, tem um lado de verdade? Tem, mas também não adianta a gente fazer bagunça. Nós não vamos transformar o Centro Espírita numa rave, né? Não vamos transformar numa balada. Mas também não precisa ser tão sisudo assim. Então é ter paz, é desencarnar em paz, viver em paz, para desencarnar em paz. Vai para o plano espiritual, vai ser acolhido, vai ser orientado, vai olhar para trás, vai ver as bobagens que fez, vai ver as coisas boas que fez, vai passar por um período, vai voltar para cá. Vai voltar para cá, vivendo de forma correspondente a como foi a encarnação anterior. Vai colher os frutos semeados na encarnação anterior. Sem raiva, sem ódio, sem castigo, sem julgamento, sem nada disso. Vai assumir as consequências. Ponto. Então é uma coisa muito racional. Agora, quem diz isso para nós? Não dá para larga tudo e não, assume as consequências. Não, espera aí, vamos ver que consequências são, qual é o propósito da vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós devemos fazer. Isso a religião nos dá. É uma forma de controle? É, nós precisamos disso. Dá para abrir mão de código penal hoje? Nós aqui possivelmente não precisamos.
Ninguém aqui vai roubar. Eu deixei o carro lá fora com a chave no contato. Tenho certeza que eu sair daqui, ele vai estar lá. Não estou preocupado com isso. Agora, não posso fazer isso na rua. Então, vamos abrir mão do Código Penal? É uma besteira o Código Penal? Não, não é, não. A humanidade ainda precisa do Código Penal, precisa do Código Civil, porque não adianta, as pessoas pegam emprestado, não devolve, tem que ter alguém que diga, você devolve, você estragou, conserte, você comprou, pague, você vendeu, entregue. Ainda precisa. A religião são códigos que mostram, dão um caminho para a gente. Pedagogicamente é importante. A tal da disciplina consciente é muito complexa. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. O professor chega na classe, vou dar prova hoje, dá uma folha para cada um, vira as costas e vai embora, vai para a cantina. Eu não sei, nem escola militar não funciona. O cara dá um jeito de colar, então a disciplina consciente, não, eu estou aqui para fazer a minha prova, vou tirar 0, mas não vou olhar para o lado. Então precisa ter o professor olhando, o Bedel olhando, a câmera, precisa. E isso é a religião, sem colocar a faca no pescoço, uma espada em cima da cabeça. Deus está olhando, Deus está vendo, você tem que ser temente a Deus. Ninguém tem que ser temente a Deus. Se nós temos que temer alguma coisa, somos nós mesmos. Temer as nossas imperfeições, temer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. É isso que nós temos que temer e é contra isso que a gente tem que lutar. Em paz, leves, com tranquilidade. O mundo não é um lugar de sofrimento, de lamúria. Dá perfeitamente para ser cristão. A gente vê os exemplos, né, dos cristãos que sacrificaram, um foi para a fogueira, outro comido pelos leões. Isso são momentos de pessoas, momentos históricos, são realidades para impulsionar o nosso progresso, para dar exemplo. Isso não é para todo mundo, não tem leão para todo mundo, não tem fogueira para todo mundo. Nós somos criaturas comuns, estamos crescendo, estamos nos esforçando e devemos nos esforçar cada vez mais. Então não acreditem quando alguém falar que, não, fica tranquilo, vai levando, tem livre-arbítrio, toca a sua vida. Não é assim. Não é assim. Nós temos um papel a cumprir. Progredir, melhorar, sair daqui melhor do que nós entramos. E nada melhor do que olhar para o nosso semelhante com carinho, com tolerância, com amor, com respeito, ajudar da melhor forma possível, sorrir. Antes de vir para cá, é uma coisa simples, né? Um pouquinho antes de vir para cá, eu recebi um telefonema. Hoje em dia, com esses negócios de Facebook, tem várias formas de você ligar para a pessoa que você não tem o número. Então a pessoa entra na sua rede social e então eu recebi uma ligação, acho que pelo Facebook, não tenho certeza. As pessoas entram lá e conseguem, eu atendo, sempre atendi. Eu nunca desliguei meu telefone. Chego a atender coisa de madrugada, agora está menos frequente isso. E atendi um cidadão e olhei assim e falei, pô, vem chateação, né? Já, quase que eu estou apressado, não posso atender, deixa eu escutar. Um cidadão tomou uma multa no trânsito. E ele estava esperando um parente chegar na estação e tal. E ele, há uns anos, uns 10, 15 anos, aqui no CPA, aqui na Polícia Militar, tinha uma associação dos amigos da Polícia Militar, eles davam uma carteirinha para os caras que eram sócios da Associação dos Amigos da Polícia, então tinha carteirinha de amigo da polícia. Naquela época funcionava, hoje isso não funciona, hoje é pior ainda, né? Você dizer que é amigo da polícia, você se lasca mais ainda. E ele falou para o agente de trânsito, né? Não, peraí, que eu sou amigo da polícia, eu quero saber se é amigo, se não é, e pumba, sapecou-lhe a multa. E quando chegou a multa, veio uma observação. Discutiu com o agente, dizendo que você é da polícia, assim. Mas é uma observação natural que eles colocam para justificar a multa. E ele me ligou desesperado, falou, será que eu vou ser preso, não sei o quê? Eu conversei uns 10 minutos com ele. Aí ele graou, sabe, dando muito obrigado, olha, você me tirou um peso da consciência. Olha que besteira. Que besteira. Mas depois eu fiquei pensando, puxa vida, um gesto de paciência, que eu ia despachar ele, falei, não, deixa eu vou mais. Não, ouvi. Foi só falar para ele, fica tranquilo, paga essa multa, não esquenta a cabeça com isso, paga a multa, rasga, isso aí acabou, vai dormir em paz. Graças a Deus, olha, você me salvou. Olha,
Que coisa boba! Mas o cara não estava dormindo. Então, não estou falando isso para me enaltecer, é uma coisa que aconteceu por acaso. Por acaso. E eu estava quase despachando o cidadão e acabei fazendo uma coisa boa. Se a gente tiver antenado, surge tanta coisa boa para a gente fazer. Tendo paciência, Agora tem que estar aberto. Tem que estar com o coração aberto. Tem que olhar o semelhante como o irmão. Que é o que o Cristo falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entrou o telefonema estranho, deixa eu ver. É um irmão. Vamos atender nossos irmãos. Atendendo aos irmãos é o Cristo que a gente está atendendo, né? E vamos lá. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Agradecer a Deus a presença dos nossos amigos espirituais aqui conosco. Vamos pedir, por que não, aproveitar essa comunhão, esse contato. Pedir aos espíritos protetores, nossos mentores, que nos acompanhem às nossas casas, no nosso trabalho, nosso dia a dia, nos inspirem, nos fortaleçam, para que nós saibamos trilhar o melhor caminho, fazer as melhores escolhas, ter o comportamento mais compatível com as nossas crenças, nossas convicções, nosso desejo de sermos criaturas cada vez melhores, que possamos olhar o mundo com olhos do coração. O meu lema da nossa instituição aqui, a creche, olha com os olhos do coração. Olha com os olhos cristãos, de tolerância, de fraternidade, de certeza que, por pior que pareça o comportamento, estamos todos lutando por um dia melhor, caminhando para o progresso, para a evolução, cada um do seu jeito, no seu tempo. Mas, como disse o Cristo, nenhuma ovelha vai se perder. Na medida do possível, que a gente possa ser daquelas ovelhinhas mais esforçadas, que vão caminhando à frente, puxando os demais, seguindo o pastor da melhor forma possível. Que tenhamos uma noite de paz e uma semana na companhia e na proteção de Deus. Que assim seja.